A cruz de Cristo, ela dividiu a história da face da terra. Nunca nenhum episódio foi tão contado, tão estudado, tão narrado. A quantidade de filmes sobre a cruz é muito grande mesmo. Temos muitos filmes. Temos filmes excelentes sobre a cruz. Toda Páscoa nós vimos aquela semana passar vários filmes sobre a cruz, desde pequeno, mas poucos conhecem o que aconteceu ali. Poucas pessoas sabem quem é Jesus. A cruz não faz diferença se ninguém souber o que é estar na cruz aos olhos de Deus. Quem é Jesus? Se a cruz não for o lugar onde você deveria estar, não faz sentido para ninguém. Se a cruz não for o melhor lugar para você estar, a cruz de Cristo nunca fez sentido para ninguém. Então, nós vamos hoje nos aprofundar ao que eu chamo o maior culto de Deus na terra, a maior revelação do amor, da ira e da justiça de Deus. Porque Isaías fala que agradou a Deus morrer Cristo na cruz, porque sabia que através dele veria prosperidade, salvação e conhecimento do Senhor a muitos. Porque ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades na cruz. Só houve uma vez em que Jesus foi crucificado. Jesus não foi crucificado muitas vezes. A palavra diz em Hebreus 7:27 que ele se apresentou uma vez diante de Deus. E nós percebemos que a palavra diz em Hebreus que foi um sacrifício suficiente e único, onde não se precisa renovar. Porque na antiga aliança, a crucificação era representada por animais que eram sacrificados. Esses animais, eles tinham que ser sacrificados periodicamente. Essas pessoas anualmente tinham que receber a bênção sacerdotal, porque o sacerdote se apresentava diante de Deus para que fosse apresentada uma oferta que agradasse a Deus. Mas todo ano se fazia comemoração, aniversário dos pecados, disse o escritor de Hebreus, porque era necessário um renovo. Só que o sangue de Jesus fala muito melhor do que o sangue de qualquer animal, de qualquer touro, de qualquer carneiro, de qualquer ovelha. João chamou ele de um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós vamos falar basicamente sobre a crucificação na história da humanidade. Depois vamos ter a ideia de qual a diferença da cruz desses outros e da cruz de Cristo, como foi um pouco da crucificação de Cristo e o Evangelho da cruz de Cristo, que Paulo explicou direitinho em várias cartas. Ele falava: não vim a vós apresentar outra coisa, nem palavras de persuasão, sabedoria humana, mas somente Cristo crucificado é o suficiente. Cristo crucificado é o poder de Deus. Se eu apresentar ou tentar criar outra estratégia para pregar, para anunciar, para influenciar vocês, a fé de vocês não estará no poder de Deus, mas na capacidade humana. E eu troco o Evangelho de Cristo para o Evangelho do homem, para o Evangelho que não é dele. Amém? Então, a crucificação, o que é? É um método de tortura anterior à morte. Existem na história uma infinidade, uma grande quantidade de tipos de tortura, mas a gente vai estudar especificamente a crucificação. Lá em Gênesis 40 diz que o padeiro, ele foi pendurado no madeiro, foi enforcado pelo faraó na época de José. Enquanto José estava preso, ele teve dois homens que estavam presos juntamente com ele. Semelhantemente, Jesus estava ao lado de dois homens também na cruz. Aqueles homens estavam presos na cruz e agora José está preso numa cadeia lá por faraó junto com dois homens. Um foi inocentado e voltou a servir faraó, e o outro não foi inocentado, foi morto, foi condenado. Amém? Porque
a história e a Bíblia, ela sempre tem um simbolismo profético. Ali estava José preso, na mesma condição daqueles homens. Só que José tinha a graça de Deus e a sabedoria de Deus e sabia o que ia acontecer com um, sabia o que ia acontecer com o outro. E quando apresentaram a José, cada um, os seus sonhos, a um José falou: você vai ser decapitado, você vai ser morto, o faraó vai lhe matar daqui a alguns dias. E a outra ele disse: você vai voltar a servir ao rei. E um desses, os dois, eles tinham semelhança com Cristo também. Um era padeiro, diga assim: Jesus é o pão da vida. É o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E o outro, ele era copeiro, ele servia o vinho. E o que é que nós temos na ceia? Vinho, pão. Então, eu gosto da Bíblia porque é uma sabedoria. Como é que uma história que não tem nada a ver com Cristo parece tanto, tem tantas semelhanças? São parábolas proféticas que foram contadas com linguagens muito diferentes, em épocas extremamente diferentes, com um governo que subjugava o povo de Israel completamente diferente. E José é a representação de Cristo, porque Cristo é o Espírito de revelação e profecia. Um homem estava com pão, que era o padeiro, e o outro estava com vinho, que era o copeiro. Ali estava numa reunião da ceia, e ninguém entendeu até que Cristo se revelasse. Ali estava sendo apresentado a ceia, e Jesus falou: este é o meu pão que é partido por vós. E o pão foi partido, o copeiro foi sacrificado, e o vinho representava o sangue de Cristo, e ele também foi derramado, continuou sendo servido a nós. Aquele homem, ele foi pendurado no madeiro, semelhante a Jesus, mas foi degolado. É um outro tipo de morte, com uma tortura anterior. Então, na história nesse caso específico, na época de José, nós vemos que já havia condenações de pessoas penduradas em madeiro. Eu vou falar sobre essa expressão, pendurado no madeiro. Em Atos, por exemplo, eu vou só citar duas passagens para vocês verem. Não precisa abrir não, vou abrir rápido aqui. Pedro e Paulo, eles falam sobre esse pendurar no madeiro. Pedro fala assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia, como em Jerusalém, a qual mataram pendurando num madeiro. E a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se revelasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenou, a nós que comemos e bebemos, comemos o pão e bebemos o suco. Bebemos com ele e depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão de pecados pelo seu nome. Amém? Então, há um homem pendurado no madeiro, ao qual Deus ungiu para destruir as obras de Satanás, a qual curou todos onde passado, libertou todos os oprimidos do diabo, a qual foi pendurado no madeiro e ressuscitou também ao terceiro dia. Ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A ele foi dado o poder de perdoar pecados. Atos 4:12, Pedro estava pregando e ele falou que ele é a pedra ou o fundamento que foi rejeitado por vós, os que deveriam ser os edificadores, os construtores da palavra de Deus, o qual foi posta por cabeça de esquina, ou pedra principal de sustentação de toda a casa, Cristo, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então não há outro nome a qual haja salvação. Não há outro tipo de revelação de pessoa ou de evento que possa liberar perdão
Nós vamos falar melhor sobre isso. Mas a crucificação, ela é antiga. Ela começou, segundo a história, no século IV a.C. e foi abolida no século IV depois de Cristo por Constantino I, por volta de 337 depois de Cristo. Amém? Então isso dura em torno de 1000 anos de episódios de crucificação. A crucificação continua acontecendo em alguns lugares do mundo, mas é um evento raro. Antes era um evento comum, participava da cultura e era uma das formas de morte. Era uma lei romana. Havia pessoas destinadas. É como nos Estados Unidos a pena de morte por eletrocutado, não sei se é assim que fala, mas é por eletricidade, matam pessoas. Às vezes é por uma injeção que a pessoa morre. Ou seja, em alguns países a pena de morte, em alguns países islâmicos, ou a maioria deles, a pena de morte por apedrejamento, por ser queimado vivo. Amém? Então, em outros países, o Brasil ele não conheço pena de morte. Eu não conheço no Brasil, eu acredito que não tem, pela lei. Mas há países onde a lei determina que para cada crime ou para cada coisa há níveis de penas diferentes. E lá nos romanos haviam 4 penas capitais, ou 4 penas que o Estado, que o governo, que a nação romana exercia. Quais são elas? Tinha morte por enforcamento, tinha morte queimado vivo, apedrejado, comido também por animais, na verdade era comida por animais, ou crucificação. A pior de todas para os romanos era a morte de cruz, era a maior pena capital, era a maior pena de morte que o Estado romano ele exercia sobre principalmente pessoas que eram criminosos violentos, rebeldes contra o governo e amotinadores, aquelas pessoas que lideram grandes motins, grandes revoltas civis, políticas ou qualquer que seja. Eles combatiam com a crucificação para que houvesse temor, medo e pavor. Era uma forma de criar consequências de pavor e submissão. As pessoas ficavam com medo por causa do nível da intensidade da dor, do sofrimento que os crucificados eram. Os romanos eles foram os que desenvolveram melhor a crucificação. Eles passaram mais tempo crucificando pessoas e eles desenvolveram técnicas específicas para o crucificado. Mas antes disso, a Bíblia, que antes dos romanos vieram os gregos e os fenícios também, eles utilizavam a cruz para condenar autoridades, políticos e militares que se rebelavam contra o governo deles. Os persas e os cartagineses crucificavam pessoas do alto ofício. Então, pessoas de alto ofício, pessoas que eram do Senado ou algo parecido na sua nação, eles eram crucificados porque eram líderes rebeldes. Só que os romanos utilizavam mais para criminosos, violentos e guerrilheiros rebeldes. Nós vimos na Bíblia que o homem que foi colocado para ser crucificado no lugar de Jesus, a mando de Pilatos, a ideia foi de Pilatos, foi aquele chamado Barrabás, lembra? E ele era um dos piores. Ele tinha sido preso porque ele era assassino. E Pilatos ele tinha a convicção de que ninguém ia trocar Barrabás por nenhum outro homem. Então colocou Barrabás querendo livrar Jesus, porque 3 vezes ele falou: nenhum mal vejo nesse homem para ser condenado. Não há nada de mal nele. Ele não fez nada. Ele não fez nada. Nenhuma das acusações fazem sentido. Eu estou aqui diante dele, já perguntei, mas a multidão gritava: crucificam, crucificam, crucificam. Então, quem era Barrabás? Ele era um assassino. Por isso, ele poderia ser condenado. O que foi que o ladrão que estava na cruz falou para o outro ladrão? Não tens temor, estando nós na mesma condenação, só que nós somos dignos, ele não é. Ou seja, aquele ladrão na cruz de Cristo disse que eu estou aqui por merecimento, eu fiz algo perverso, eu fui criminoso para estar aqui. Mas este
mal fez? E aquele outro homem estava desdenhando, falando: se tu és o Cristo, sai da cruz e tira também a nós e nos livra. E ele repreendeu aquele homem: não tem temor, não tem ainda entendimento. Como você fala isso? Sendo que você merece, e eu mereço estar aqui, mas ele não. E Jesus falou, e ele falou para Jesus: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas ele ao outro, Jesus disse: nada. Porque é uma representação de um copeiro e de um padeiro, como foi lá na época de José. Amém? Alguém ia ter que ser pendurado no madeiro, e ali foi. Então, na Bíblia nós vemos várias vezes, por exemplo, na época de José, homens, reis foram pendurados no madeiro, enforcados. Havia vários tipos de morte, de tortura, mas o açoitamento romano, mas a crucificação romana era algo estrondoso, era uma vergonha, uma desonra. O crucificado deveria estar nu, ele deveria permanecer o mais tempo possível com o maior nível de dor. Ele não tinha direito de ser enterrado, ele tinha que ser morto ali na cruz. Muitas vezes tinha que ficar ali na cruz para ser comido pelos abutres. Outras vezes eram soltos animais em cruzes mais baixas para que eles fossem devorados pelos leões, pelas feras, às vezes em eventos de espetáculo. Os romanos, eles tinham um coliseu, que era um gigante teatro de morte, de gladiadores que estavam ali prontos para matar uns aos outros, e aquilo era homens comidos e devorados, porque culturalmente eles amavam sentenciar aqueles que eles achavam criminosos. Havia uma cultura, uma propaganda, era como se fosse esses programas de TV onde ficam passando lutas, MMA e etc., onde há muita violência, pessoas dando murro na cabeça da outra. Não lembrando que esse cérebro não foi feito para tomar murro o tempo todo, sabendo que vão causar sequelas. Às vezes assim, as pessoas gostam de ver um dando murro na cara do outro para ver quem vai desmaiar primeiro, e aí vai acabar a luta. Então, essa é uma forma de tornar normal aquilo que é absurdo. É uma forma de tornar comum aquilo que para outra nação, para outra cultura seria abominável, porque causa danos à vida, é um desrespeito à saúde. Então nós precisamos entender que isso não vem de Deus. Mas lá para os romanos havia um grande teatro aberto com vários espetáculos, e assim que Paulo fala também em 1 Coríntios, ele fala: nós os apóstolos fomos postos como espetáculo. Ali ele estava dizendo sobre o sofrimento e a perseguição. Eles eram colocados como matar cristão era um espetáculo aos homens e aos anjos. Eles viam e provavam o quanto eles eram fiéis e quanto o coração deles era perseverante. Era uma graça sobrenatural. Não negar a Cristo com perseguição extrema, e eles eram mortos violentamente, era algo estritamente comum para os cristãos, e ainda é hoje, mas não com morte de cruz. Alguns países islâmicos, os cristãos são crucificados, mas são eventos raros. Não é um evento tão comum. Normalmente eles são mortos mesmo, queimados vivos, apedrejados, degolados, espancados ou mesmo com um tiro. Mas na história, eu estava assistindo há muito tempo atrás, fazendo pesquisa sobre a cruz, um programa que é o apresentador é Rodrigo Silva, que é um pastor da igreja adventista, que ele é arqueólogo também, professor, ele é excelente na parte de arqueologia, e esse programa Evidências, ele tem como principal objetivo trazer evidências históricas que comprovem a veracidade histórica da Bíblia. Evidências históricas que vão, que vão se alinhar com aquilo que está escrito, e as divergências, as diferenças ele cita também. Sobre a cruz, ele falou que Cícero, jurista do Senado nos dias de Júlio César, disse isso sobre a cruz: a mais extrema, a mais cruel, angustiosa forma de punição. Ele
Eles conheciam bem a cruz. É da época da crucificação, isso. Da época eles eram romanos. E também, mas a simples menção da palavra cruz deveria ser removida, não apenas da pessoa de um cidadão romano, mas até mesmo de seus pensamentos. A palavra cruz deveria ser banida, não somente do linguajar romano, mas do seu pensamento. Ou seja, a cruz não deveria ser um conhecimento dos romanos. Eles não deveriam nem saber o que é isso. Não deveria fazer parte da vida deles. Se ele falasse cruz, eles não sabiam o que é. Mas a palavra cruz, como muitos não conhecem, vem de cruzamento. Cruzilhada também está relacionada à cruz, que é uma linha transversalmente à outra, né? Elas se cortando. Flávio José, que é o mais conhecido historiador do século I, foi testemunho ocular de inúmeras crucificações no centro de Jerusalém. E ele diz no seu livro intitulado Guerras Judaicas que a crucificação é a mais desgraçada de todas as mortes. Em outra citação ele fala: afinal, eu vi cruzes lá, não somente de um tipo, mas de várias, algumas das suas vítimas de cabeça para baixo. Outras vítimas tinham suas partes íntimas pregadas no madeiro, e outras ainda tinham seus braços esticados no patíbulo. Patíbulo é aquela madeira transversal onde se estica o braço, dessa forma aqui, como Cristo foi crucificado. Patíbulo é aquela parte, certo? Então, essa é uma descrição de alguém que assistia a crucificação. Ele assistiu, ele viu no cerco de Jerusalém, que foi um momento um pouco antes da destruição do templo da cidade de Jerusalém pelas tropas árabes, onde quem dominava naquela ocasião eram os romanos. O exército de Tito estava ali. Tito, que era general, ele foi solicitado por Flávio José para tirar 3 pessoas que Flávio José eram amigos de infância. Só uma sobreviveu. Ele fala que Flávio José, ele viu centenas de pessoas em um dia ser crucificado. Centenas. E ele fala que não havia mais madeira, tinha que ser pregado as pessoas nas árvores. Então, é uma quantidade grande de crucificados. Heródoto falou que Dário crucificou 3.000 babilônicos. 3.000 de uma só vez. Após a morte de Espartacus, que é um escravo que liderou uma grande revolta de escravos contra o governo grego, 6.000 escravos que sobraram da guerra foram crucificados. Fora as mortes dos milhares e do próprio Espartacus, que era o líder. Tem até um filme recente, Espartacus. Em 71 a.C. aconteceu isso. Por volta, 6.000 escravos foram crucificados ao longo da Via Ápia. É uma longa via, estrada, que era uma estrada, eu esqueci, mas ligava 2 cidades, era cerca de 300 quilômetros. Era uma estrada bem conhecida daquela época. Adriano crucificou mais de 2.000 judeus e usou seus corpos como tochas noturnas para iluminar as estradas na Judéia. 2.000 pessoas para iluminar, fez de poste, colocou piche, queimava eles. E principalmente cristãos. E quem conhece um pouco da história da igreja vai saber que eles eram queimados vivos na cruz, louvando ao Senhor. Louvando, eles louvavam o Senhor. Ouvia-se os gritos dele em adoração, sendo queimados vivos e felizes porque iam se encontrar com Jesus. É sobrenatural isso. Então, o que faz Jesus e a cruz de Jesus Cristo ser tão mencionada, tão lembrada, ou quando se fala de crucificado, a gente só pensa praticamente em Jesus, não existe. Até os ladrões da cruz a gente esquece que eles perguntam: você conhece quem foi crucificado? Só lembra de Jesus. Porque na nossa mentalidade a gente só via, pela falta de conhecimento da história, a gente acha que só Jesus e a cruz, porque a gente vê tanta coisa: Jesus, cruz, Jesus.
Mas o que vai diferenciar a cruz de Jesus, o Cristo, desses milhares de crucificados? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo também. Foi ou não foi? Pela história, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas nós temos outros discípulos que foram crucificados, foram apedrejados e queimados enquanto estavam sendo crucificados também. Outros foram dilacerados no seu corpo porque estavam sendo carregados numa corda amarrada nos seus pés ou seus braços com cavalos. Esses homens eram odiados, eles carregavam a graça de Cristo e por isso se tornavam violentamente odiados. Como Jesus profetizou em Mateus capítulo 10: de todos serão odiados, lhe perseguirão de sinagoga em sinagoga, de cidade em cidade. Como Paulo, de uma cidade para outra, ele era violentamente castigado, apedrejado, chicoteado e fugia de uma ou outra cidade. Esses homens carregavam a graça, esses homens também foram mortos e degolados. Em Apocalipse capítulo 1 fala-se, Jesus fala da fiel testemunha dele, Antipas, que foi morto por testemunha ao Evangelho, numa região onde habita Satanás, onde Satanás tem a sua própria casa, que é Pérgamo. Então, essa Antipas, pela história, essa testemunha de Jesus, era um pastor que ele foi queimado, assado vivo em um boi de bronze. Colocaram ele dentro e assaram ele. Tentaram matar João, o apóstolo, jogando ele dentro de uma caldeira, fervendo, e ele saiu ileso, semelhante a Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram na fornalha e nada aconteceu. Então, mas muitos deles foram mortos. Tiago foi morto, degolado, Atos capítulo 12. Tiago, o discípulo e apóstolo, ele foi morto e degolado. Nós vemos Paulo também foi decapitado em Roma. Nós vemos eles todos foram crucificados, carregando a graça de Cristo, ou anteriormente homens diversos foram crucificados por serem rebeldes, criminosos aos olhos das nações que os governavam. Mas o que diferencia a cruz deles e a cruz de Cristo? Qual é a história de crucificado que você já viu, assistiu ou ouviu? Eu não conheço nenhuma, mas na história existem citações gigantescas. Eu trouxe algumas, tem bem mais. Quem quiser aprender mais ou pegar outros exemplos, é só estudar um pouquinho na internet, tem bastante assunto. E o programa Evidências tem alguns vídeos específicos sobre a crucificação e eles tratam disso de forma histórica e arqueológica, certo? É um estudo lá histórico e arqueológico, trazendo evidências de que essas histórias, essas coisas eram comuns e aconteciam mesmo, certo? Mas na Bíblia, a gente vai falar um pouco sobre a diferença da cruz de Cristo. Na Bíblia nós temos dois grandes capítulos falando sobre a crucificação de Jesus. No Antigo Testamento nós temos Salmos 22, Isaías 53. Salmos 22 já começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Já está falando que Jesus iria clamar na cruz. Fala naquele, ele diria: eu sou verme e não homem, opróbrio, vergonha e desonra diante de todos. Todos os que me veem mexem a sua cabeça, zombam de mim, viram os seus rostos e balançam os seus lábios. Porque havia nojo e repulsa, era o homem mais discriminado da face da terra. Diz que não havia homem tão enojado como aquele, considerado um verme nojento. Era Jesus na cruz. Fala ali também em Salmos 22 que Deus, porque guardou Jesus desde o ventre, iria guardar ele, porque touros de Bazã o cercaram, porque amotinadores e cães estavam a rodear ele, desejando a sua morte, que eles iriam cravar-lhe, cercar-lhe a cabeça com espinhos. A palavra diz que em Salmos 22 que iam transpassar as mãos e os pés, que iam ser vistos os seus ossos, que a boca dele ia secar e a língua se pegar ao paladar. Em Salmo 69 fala que em vez de água me deram fel, me deram vinagre por mantimento. Quando Jesus disse: eu tenho sede, foi isso que deram para ele. Em Isaías 53 fala que 52 do 13 ao 15 fala que o servo mais sublime, o maior e mais poderoso,
foi também o mais desfigurado, o mais envergonhado. Porque muitos pasmaram diante deles, e aquilo que ninguém antes tinha ouvido, viram, contemplaram. Mas, agora entrou em 53, versículo 1. Mas quem entendeu que ali era o poder de Deus sendo manifesto, que era o braço forte do Senhor sendo manifesto? Porque ele parecia mais uma raiz crescendo em uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura para que alguém desejasse. Ele não tinha nada atraente. Ele foi considerado o pior de todos. Ele foi envergonhado. Ele foi provado nos sofrimentos, como um de que nós não demos valor, caso algum, completamente inutilizado, indigente. Isaías 53 fala que na verdade todos consideravam ele pecador e julgado por Deus, mas na verdade Isaías explica que ele estava carregando toda a nossa iniquidade. Todo o castigo que nos traz a paz caiu-se sobre ele, pelas suas feridas estávamos sendo sarados. Isso são profecias de 1000 anos, Salmos 22, e 750 anos antes de Cristo. É forte ou não é? É poderoso ou não é? Eles dão especificações. Por exemplo, Isaías 53 fala que ele ia ser contado entre transgressores. Ele ia ser contado, iam contar ele entre os transgressores. Na sua direita e à sua esquerda estavam transgressores, ladrões. Também diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, e como ovelha muda, ele foi, como um cordeiro, foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os tosquiadores, que são aqueles que tiram a lã do cordeiro. Ele não abriu a sua boca, da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida, porque ele é eterno? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram na sua sepultura com os ímpios e com o rico. Quem deu a sepultura de Jesus foi um homem rico, um governador, José de Arimateia, que preparou o sepulcro que nunca tinha sido tocado por nenhum corpo. Um sepulcro novo, que foi comprado por ele para que Jesus pudesse estar. Diga assim: Jesus estava sendo mencionado por Isaías 750 anos antes de Cristo. 750 anos. 7 gerações se passaram. É muito tempo isso. E ele falou mais. Falou que ele nunca, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Em 1 Pedro capítulo 2, Pedro fala exatamente isso. Quando ele era injuriado, ele nunca injuriava ninguém. Quando ele era ameaçado, ele não ameaçava ninguém. Nunca houve e nem saiu engano dos seus lábios. Foi o que Pedro falou. Pedro falou sobre isso. Nós vamos ler depois. 1 Pedro 2, é poderoso. Ele fala aqui que todavia ao Senhor agradou esmagá-lo na cruz. Todavia a Deus agradou esmagar Jesus na cruz. Por quê? Ele vai falar: fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação, por pagamento de dívida do pecado, verá então uma posteridade, uma nova geração se surgirá, prolongará os dias, tornará nossa vida longa e eterna. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma é Jesus, e Deus verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. 750 anos antes de Cristo, Isaías está descrevendo claramente o que Jesus iria fazer. O servo sofredor, que o mais elevado e mais sublime. Quando fala que ele seria elevado e mais sublime, estava falando sobre a dor e o sofrimento dele, porque há um antagonismo na cruz, e nós vamos falar sobre a loucura da pregação. Porque Isaías falou que eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Mas como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava completamente desfigurado, mais do que outro qualquer, a sua figura mais do que os outros filhos dos
homens. Assim ele borrefará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que eles não foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Pelo que lhe darei parte de muitos, com os poderosos, repartirá o que foi conquistado por aquele sofrimento, o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado entre os transgressores, e por eles levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, Jesus na cruz falou 7 frases, uma delas é: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E ele falou aqui que ele intercederia por aqueles que estavam atormentando, violentando, esmagando, esmiuçando ele violentamente. Amém? Amém. Vamos ver mais profecias. No Novo Testamento, Pedro explica sobre essas profecias em 1 Pedro 10-12, fala assim: da qual salvação questionaram e trataram fortemente, diligentemente os profetas que profetizaram da graça. Não precisa abrir não, presta atenção, ouça: da graça que vos foi dada, indagando, perguntando a que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando, confirmando os sofrimentos de Cristo que haviam de vir, que é a morte, e a glória, que é a ressurreição, que havia de seguir, aos quais, aos profetas, foi revelado que, não para si mesmo, não foi revelado para eles, porque não aconteceu na época deles, nem eles desfrutaram das consequências como nós. Ele está dizendo que, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora nos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para os quais as coisas até os anos desejam conhecer. Ele está dizendo que os profetas receberam do Espírito de Cristo que estavam neles. Eles profetizavam e perguntavam, queria saber acerca do tempo, da ocasião, o que ia acontecer, como ia ser, e passaram para nós. Só que eles não passaram com o entendimento que nós iríamos receber, porque eles não iriam desfrutar, experimentar da graça e da glória que ia vir sobre nós. Então eles serviram de ponte para iniciar e introduzir o assunto profeticamente, simbolicamente. Por isso que a Bíblia toda é uma revelação da cruz de Cristo, completa. Todo o Velho Testamento está pré-anunciando a obra de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Amém? E o Espírito Santo que estava neles preparou-nos para viver isso, para que os apóstolos e os discípulos de Cristo pudessem agora pregar o Evangelho com revelação que nem os anjos têm. Está ruim? Então, Davi em Salmos 22, em Salmos 69, descreveu coisas muito profundas, como os ossos que estariam expostos, que seria transpassado mãos e pés, que é um ajuntamento de malfeitores e homens perversos iriam estar falando com ele, reclamando. Salmos 22 fala que iriam dizer: salva-te a ti mesmo, se tu és amado de Deus, se o Senhor te ama, então sai daí. Salmos 22 é uma descrição muito sucinta, Isaías 53 da cruz. Para mim, são as maiores revelações, as melhores profecias da Bíblia. Não tem nada comparado, na minha opinião, pela importância. Então foi mais ou menos isso. Jesus disse que os profetas e a lei dos salmos falaram acerca da sua morte e ressurreição, começando em Moisés e utilizando toda a escritura. Ele explicou aos discípulos acerca desse assunto em Lucas 24. Então Jesus, após ressuscitar por várias vezes, ele iria apresentando-se ressurreto, e ele dizia: homens duros de coração para entender tudo quanto estava escrito, não convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia ressuscitasse. Eu não lhe disse, até anjos tiveram que dizer às mulheres que foram no sepulcro, que os anjos falam: por que estão procurando a Jesus? Ele já ressuscitou, ele virá até vós. Ele não disse isso quando vocês estavam na Galileia?
Ele disse a vocês, ele iria ser crucificado e iria ressuscitar. Jesus falou isso inúmeras vezes, tanto em parábolas, como explicitamente. Em parábolas, por exemplo, Jesus falou se eu não me engano, ele falou, acho que é Lucas, ele falou que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, do peixe, assim seria o próprio Cristo no ventre da terra. Ele também falou que como Moisés levantou aquela serpente no deserto, uma serpente que foi utilizada, pendurada numa madeira, uma serpente de bronze, se eu não me engano, onde aquele povo estava sendo eles estavam sendo mortos por picadas de cobra, que era a representação de demônios e o império de Satanás. Então Deus deu uma ordem para Moisés. Quando Moisés intercedeu, levanta então uma cobra de bronze numa madeira. Quem olhasse para essa cobra, ele era sarado. E Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3: assim como Moisés levantou a serpente no deserto e salvou o povo, todo aquele que me vê sendo levantado, olhar para mim, esses terão a vida eterna. Jesus falou também que nenhum grão que primeiro não desce à sepultura, que não foi enterrado e for morto, primeiro não pode tornar a viver, não pode tornar-se uma planta. Jesus falava em parábolas sobre a sua morte e ressurreição de várias formas, mas ele explicitamente falou de muitas vezes. Por exemplo, abram as vossas Bíblias em Marcos 10, 33. Marcos 10, 33. Pode ser 32, fica melhor. Marcos 10, 32 fala assim: iam no caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia adiante deles, na frente deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que deveriam acontecer, dizendo: eis que nós subimos, presta atenção, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem, presta atenção, gente, é melhor prestar atenção, depois conversa, depois é para prestar atenção, viu? Que aí vocês perdem o que eu estou falando. Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e matarão, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Jesus falou sobre passos específicos, sobre como, quando, quem e o que ia acontecer antes que ele fosse crucificado e o que ia acontecer depois da morte dele, a ressurreição. Ele falou coisas específicas que nós vamos prestar atenção aqui. Por exemplo, ele falou que ele ia ser entregue primeiro aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e depois condenariam ele à morte, e depois entregariam aos gentios. Gentios, aqui no caso, são os romanos, são as pessoas que não são judias, que não são israelitas. Eles escarnecerão e açoitarão, cuspirão nele, matarão, e ao terceiro dia ressuscitarão. Ele falou sobre, ele estava falando sobre a linha cronológica de acontecimentos. Primeiro eu vou ser entregue para os sacerdotes e para os escribas. Depois eu vou ser entregue aos gentios. Depois eu vou ser condenado à morte. E nesse processo eu vou ser escarnecido, açoitado, cuspido, morto. E ao terceiro dia eu vou ressuscitar. É esse processo cronológico. Lucas 18, 31. Jesus também, não precisa abrir não, presta atenção. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse isso: estamos subindo para Jerusalém. Tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Vou repetir: tudo o que está escrito na lei dos profetas acerca do Filho do Homem, que é Jesus, se cumprirá. Tudo o que está escrito. Ele será entregue aos gentios, zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, açoitarão e matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas, o significado dessas palavras lhe eram oculta.
e eles não sabiam do que eles estavam falando. Eles não entendiam. Então, por isso nós vamos agora entender um pouco sobre a crucificação. Jesus, ele estava na Páscoa, na noite de Páscoa, em ceia com os discípulos. Ali ele disse que eles iriam todos se dispersar e abandonar ele, mas um deles iria trair. Um deles iria trair mesmo. Todos eles estavam perguntando: Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Senhor, será que sou eu? Quem vai ser, Senhor? Na ceia eles estavam questionando uns aos outros e ninguém sabia, nem tinha ideia de quem seria. E Jesus falou: aquele que coloca o bocado no mesmo lugar e come comigo, esse que será. Na mesma hora, Satanás entrou em Judas e Jesus olhou para ele e falou: faça o que você tem que fazer. Ele foi fazer. E ele foi trocado por 30 moedas de prata para entregar onde ele estava aos sacerdotes. Os sacerdotes, onde Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes, quer dizer, os sacerdotes maiores, certo? Anás era sogro de Caifás. E primeiro mandaram soldados e eles foram com uma certa multidão de pessoas que estavam com varapaus, com ferramentas ou espadas, coisas assim, para guerrear contra Jesus. E Jesus, quando eles chegaram, os soldados vieram perguntar quem era Jesus, e Judas deu um sinal para os sacerdotes, para os soldados sacerdotes, que aquele que ele beijasse, esse seria Jesus, que também era chamado de Jesus o Cristo. Amém? Amém. Então, quando Jesus recebeu um beijo no rosto, ele falou para Judas: amigo, tu traz o Filho do Homem com um beijo? Em João, no livro de João, no Evangelho do apóstolo João, fala que quando Jesus perguntou: a quem vocês procuram? Perguntou aqueles soldados e aqueles homens. Diz assim que ele falou a Jesus, ele falou: eu sou. Quando ele falou eu sou, todos caíram em terra. Aleluia. E naquele mesmo momento, quando eles se levantaram, que Pedro viu que iam prender Jesus, Pedro tirou da sua barriga uma espada que Jesus tinha pedido para ele comprar e cortou a orelha de Malco. E Malco, que era um dos soldados dos sacerdotes, estava sem orelha, e Pedro foi repreendido por Jesus. Jesus falou: Pedro, coloque essa espada na sua bainha. Aquele que usar da espada, pela espada morrerá. E então Jesus pegou a orelha de Malco no chão e colou ela novamente, regenerou a orelha e foi completamente curado. Aleluia. E ele ficou pasmado ali, mas prenderam Jesus, levaram, e os discípulos todos fugiram. Todos fugiram. No Evangelho de Marcos fala que um fugiu pelado. E provavelmente era o próprio Marcos, não era um dos 12. Mas antes disso, no Getsemane, depois da ceia, Jesus levou todos os discípulos a um horto. Ele ia orar e chamou para perto dele Tiago, Pedro e João, para um outro nível. Chegando naquele lugar, falou: fiquem aqui, vigiai, velai comigo, orai, porque a tentação virá. Vocês precisam se fortalecer, mais ou menos isso. E se afastou um tiro de 30 metros ou um tiro de pedra, segundo a palavra de Deus. E nesse momento ele se colocou de joelho e começou a orar. E cada vez que ele orava, ele entrava em maior agonia. E o seu suor se tornou em sangue. E quanto mais ele orava, mais ele entrava em agonia. E 3 vezes ele veio aos 3 discípulos dele e falou: por que vocês estão dormindo? Acordem, vigiai e orai, porque a verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus estava repreendendo a todo tempo os discípulos para se fortalecerem, para suportarem a grande violência que seria a guerra espiritual, emocional e física. Mas eles não oraram, não vigiaram. E aí, então, nesse momento em que Jesus estava com os soldados e foram presos, Pedro e todos os discípulos não entraram no lugar correto e fugiram. E Jesus tinha dito na ceia:
A palavra diz em Zacarias que o pastor vai ser ferido e as ovelhas se dispersarão. E eles diziam: até a morte iremos contigo. E Jesus falava: vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. Vocês vão me negar, mas eu não estou só. O Pai está comigo. Então Judas, que já havia traído, quando ele percebeu que Jesus tinha sido preso e estava sendo espancado, colocado panos, sacos na sua cabeça, e batiam e socavam ele, enquanto dizia: tu não és profeta, dize quem é que está te batendo. Enquanto cuspiam e espancavam ele no processo, até chegar à casa de Anás, ele estava sendo espancado. Judas, percebendo o que havia sido feito e que Jesus tinha sido preso para ser crucificado, ele se desesperou e foi enforcar-se. Entregou antes as moedas de prata aos sacerdotes, dizendo: eu pequei contra um homem inocente. E ele falou: o que nós temos a ver com você? Então ele jogou as moedas de prata que foram roubadas por esses sacerdotes, roubadas e usadas para comprar um terreno que virou um cemitério. Coisa boa, né? E ele foi morrer enforcado. Então, naquele processo, depois que Jesus foi preso no Getsemane, que é um horto que fica no Monte das Oliveiras, que tem o significado de prensa de azeite, prensa para fazer azeite, né? Prensa das olivas, onde formam os azeites. Ele desceu para a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote vigente, e ele foi condenado ali e foi levado ao sinédrio ainda na noite para ser condenado. Foi para o sinédrio, apresentaram testemunhas mentirosas, eles pagaram para que eles fossem mentir contra Jesus. Não fazia sentido naquele momento. Todos os momentos Jesus ficou muito silencioso, muito calado, até que o sumo sacerdote falou: eu conjuro-te pelo Deus vivo, que fales agora se tu és o Cristo ou não. E Jesus falou: eu sou, e verão o Filho do Homem nas nuvens descendo. Então naquele momento eles falaram que ele era um homem blasfemador e continuaram espancando Jesus, e entregaram pela manhã a Pilatos, dizendo que ele era um homem que não era só blasfemo, mas que dizia ser rei, e por isso tinha que ser condenado por César, pelo Império Romano, porque ele era um homem que dizia ser rei dos judeus e não César. Essa foi a condenação que apresentaram a Pilatos para ele. Mas no sinédrio a condenação foi que ele era um blasfemador, porque pela lei de Moisés ele tinha que ser condenado, mas apresentaram testemunhas falsas e mentirosas, pagaram para eles, e agora eles estavam indo para Pilatos, que não tem nada a ver, não quer nem saber da lei dos judeus, nem da lei de Moisés, nem do Deus dos judeus. Ele só quer saber se vão criar uma grande confusão ou não. O que é que eu vou precisar fazer para manter a paz e continuar ganhando os impostos e prosperando o meu reino? Então Pilatos olhou e questionou: qual é a acusação? Ele disse: é rei. E Jesus foi questionado: tu és rei? Da onde? Tu és rei dos judeus? E Jesus falou: tu está me perguntando por que quer saber? Ou você está perguntando por que falaram isso para você? E ele falou: não tem sabedoria de que eu posso levar você à cruz, matar você ou não. Jesus falou: nenhum poder teria sobre mim, se do alto não fosse dado. E Jesus falou outras coisas ali para Pilatos, pouquíssimas, mas mantinha-se em silêncio diante de várias acusações que os sacerdotes faziam. E Pilatos ficava maravilhado porque ele não falava nada diante das acusações, porque todo condenado quer se defender de todas as maneiras. Mas Jesus não, ele sabia por que ele estava sendo condenado: por causa do pecado do povo, e diante do pecado do povo não tem como se defender a não ser sacrificado mesmo. Então Pilatos mandou Jesus a Herodes, porque ouviu que ele era galileu. Quem governava a região da Galileia era Herodes. Herodes recebeu Jesus e ficou pedindo sinais, achando que Jesus era um desses mágicos que faziam coisas, e ele queria ver. E Jesus ficou em silêncio do início ao fim. Colocaram uma roupa de rei nele e zombaram dele, e colocaram espinhos na sua cabeça, cravos gigantes,
uma coroa de espinho, colocaram nele um linho, uma túnica de rei, uma escarlata, que era uma capa vermelha também, e brincavam, deram a ele uma madeira para dizer que era aqueles bastões de rei, e começavam a bater na cabeça dele. E diziam: tu não és o rei, tu não és o rei. E Herodes mandou de volta Jesus, porque Jesus não falava nada, ele não sabia o que fazer, disse que não viu nada demais nesse homem. Então, quando chegou Pilatos tentou várias formas de livrar Jesus da condenação, mas os sacerdotes insistiam e estavam influenciando toda a multidão para que Jesus fosse crucificado. E a multidão gritava: crucificam, crucificam, crucificam. A grande multidão se reuniu onde Pilatos estava ali. E Pilatos perguntou: que mal esse homem fez? E então mandou Jesus ser açoitado, achando que ia acalmar a multidão. Açoitou Jesus violentamente, quase até a morte, achando que a multidão ia dar por satisfeita, mas não foi. Depois do açoitamento romano, que quem não sabe era um chicote com tiras de ossos e metais, pregos e chumbo e um monte de coisa lá, onde quando o condenado tomava cada chicotada, era rasgada a sua pele, e eram dadas cerca de 39 chicotadas, porque se desse a 40ª, poderia morrer. Muitos eram mortos no flagelamento antes de chegar à cruz, por causa da violência. E Jesus já havia passado por um sangramento de sangue, todo o seu corpo virou-se sangue pela intensidade da sua oração, enquanto ele estava no Getsemane orando, intercedendo por aquilo que haveria de vir, por toda a guerra espiritual que ele estava passando, por ver o que ele iria sofrer na cruz, sendo destituído da glória de Deus, separado de Deus, sendo condenado. Ele tomou sobre si os nossos pecados e ele perdeu a graça de Deus naquele momento. Ele disse: Pai, por que me desamparaste? Então Jesus, vendo todo esse sofrimento que ia passar, pediu 3 vezes: Pai, passa de mim esta ira, este cálice, passa de mim, mas seja feita primeiro, antes de tudo, a tua vontade, não a minha. E ele orou por 3 vezes ali e suou muito sangue. Essa é um fenômeno chamado hematidrose, onde as glândulas sudoríparas elas entram em colapso, causam hemorragia e o suor se mistura com sangue. E é um fenômeno raro. Eu vi uma história, um testemunho de um homem que ficou aberto, sem anestesia, por 7 a 8 horas. E esse homem suou sangue por causa da intensidade da dor da cirurgia que ele estava fazendo, sem pegar nenhuma anestesia, porque nenhuma anestesia pegou nele. Ele ficou 7 horas, 8 horas aberto, sendo cortado, costurado. E esse homem, nesse período de 7 horas, ele suou, o corpo dele ficou todo em sangue, por causa do nível do estresse, de dor. Então Jesus estava nesse nível, mais ou menos. Então, depois que Pilatos ele tentou por várias formas liberar Jesus, a multidão gritava mais forte: crucificam. Então ele utilizou de um artifício. Todo ano de Páscoa, todo período da Páscoa, era liberto um homem de ser crucificado. E ele colocou Barrabás na frente e falou: vocês querem Jesus ou Barrabás? E a multidão gritava: solta Barrabás, crucifica a Jesus, crucifica Jesus. E Pilatos, não entendendo mais ainda, ficou besta, mas mesmo dizendo várias vezes: não vejo nada, e tentando de várias formas liberar Jesus, passando para Herodes, dando açoites em Jesus, para ver se a multidão estava satisfeita, e tentando passar Barrabás para liberar Jesus, não conseguiu de nenhuma forma. Dessas que ele tentou, contra a sua consciência, mandou crucificar Jesus. E Jesus falou: o maior pecado tem aquele que me entregou a você. Mas ele tinha pecado, né? Porque não julgou segundo a sua consciência, nem segundo a sua lei. Então, nesse processo todo, Jesus passou por suor de sangue, traição, abandono. Ele foi envergonhado, espancado, cuspido, depois foi açoitado, levou-se. Ele passou por 6 tipos de condenação, 6 tipos de juízo. Passou por Anás na sua casa,
passou por Caifás no Sinédrio, passou por Pilatos uma vez, passou por Herodes uma outra vez, depois voltou-se a Pilatos, depois foi julgado pela multidão e posteriormente foi para a cruz. E no caminho da cruz, ele já flagelado, depois de suar sangue, com sede, com fome, cansado, sem dormir, Jesus, ele tinha que carregar uma madeira gigante. E ele não aguentou. Um homem chamado Simão, Cirineu, foi constrangido para que carregasse a cruz e ajudasse Jesus nessa caminhada. Da cidade de Jerusalém, onde ele estava, até o Gólgota, que é um monte que fica perto de Jerusalém, que é chamado de Lugar de Caveira, ou Monte da Morte. Ele levava cerca de, eram uns 800 metros, de meio a 1 quilômetro, né? A depender do caminho que foi percorrido. E Jesus não conseguiu trilhar o caminho inteiro e foi auxiliado por um homem um desconhecido, que foi constrangido pelos soldados romanos, não foi voluntário. Ele foi obrigado a ajudar Jesus. Chegando no Calvário, que é um monte, ele teve que subir um monte com a madeira e tudo mais. Provavelmente Jesus não carregou a cruz inteira, como nós assistimos, mas uma parte da cruz, que é a parte transversal, onde é grudado os braços dele, provavelmente foi ali, porque o peso é muito grande, as hastes são muito grandes, a madeira é grossa normalmente para sustentar um homem. E aí eu vi vários testes e estudos, provavelmente foi só o patíbulo, que é essa madeira transversal, onde os braços ficam esticados pelo peso. Também quando chegou lá em cima, a cruz, a parte haste maior, a vertical, ela é colocada deitada, tem um buraco em uma das extremidades. O patíbulo, que é a haste transversal, é colocada próximo à extremidade superior, onde vai ficar a cabeça. Em cima tem que haver um espaço pequeno para colocar uma madeira, uma placa dizendo o motivo da condenação. O motivo que Pilatos colocou é Rei dos Judeus. E colocou em 3 línguas, em latim, em grego e em hebraico, dizendo: ele é Rei dos Judeus. Por isso ele está sendo condenado. E os sacerdotes pediram: tira esta inscrição, porque ele disse que é Rei dos Judeus. Coloca assim: ele disse, ele não. Ele é Rei dos Judeus. Essa foi a condenação. Não foi ele disse que é rei, como os sacerdotes queriam. Foi como Pilatos disse: ele é Rei dos Judeus. E ali ele estava deitado, enquanto colocava a haste transversal, os braços deles eram esticados, suas mãos e seus pés eram cravados com um prego mais ou menos desse tamanho, que tinha que atravessar o punho. Na verdade, essa região aqui, normalmente, porque pelo que estudaram, se fosse aqui, essa parte do corpo não tem força para segurar. E aí ia rasgar a mão dele por causa do peso, né? Então colocaram normalmente aqui, nem aqui, mas aqui, em um lugar específico em que dilacerava os nervos que iam para o pescoço, para a cabeça e para a coluna. Eram 12 excruciantes. Atravessou aqueles punhos porque aqui tem ossos que poderiam suportar o peso, essa região. Então era bem, eles faziam um estudo bem certinho para prender a pessoa a ficar com maior tempo, com maior sofrimento. Se colocasse aqui, provavelmente a mão dele ia ser rasgada por causa do peso. Então, depois os pés eram presos. Alguns acham que os pés eram presos pelo peito, né, pela essa parte aqui de cima. Outros acreditam que seja pela essa lateral aqui, ó. Os pés eram presos assim na madeira e presos um de cada lado, para suportar também o peso. Inclusive foi o único achado, segundo o Rodrigo Silva, de pregos, de cravos de crucificado, era nessa região do calcanhar, segundo o que eu lembro, certo? Então, depois de ser transpassado mãos e pés, como diz Salmos 22, há 1000 anos antes de Cristo, Jesus então foi levantado e houve aquele impacto, onde caía-se num buraco para fixar toda a cruz, e todo o seu corpo deveria ser levado para frente, de uma dor insuportável. Fora os espinhos gigantes na cabeça, que estavam
destruindo toda a sua parte de inervação craniana, que causava muito sangramento. Fora a dor dos impactos, do esforço, ele estava agora suportando todo o seu peso naquela cruz, sendo transpassado com 11 pés. Jesus foi crucificado junto com 2 homens, pelo menos, no mínimo, que a Bíblia diz, um à sua direita e outro à sua esquerda. Esses homens eram ladrões, a Bíblia diz que eles eram criminosos. Também diz que a crucificação começou 9 horas da manhã e terminou às 3 horas da tarde. 9 horas iniciou, às 3 horas da tarde terminou. Essa foi uma crucificação rápida para o tempo, para o que era comum, porque era dia de Páscoa e Páscoa de sexta-feira para o sábado. O dia dos judeus termina às 6 horas da tarde para nós. O dia dos judeus está relacionado ao sol, como deveria ser de todo mundo, né? Então o dia dos judeus começa às 6 da manhã da gente e termina às 18 horas da gente. Entendeu? Onde é sol? De 6 da manhã até as 18 horas é o dia do judeu. Então a primeira hora da manhã para os judeus seria 6 horas da manhã para a gente. Entendeu? Mas são detalhes. O que importa é que Jesus passou 6 horas naquela cruz. De 9 horas da manhã até meio-dia havia sol. De meio-dia até as 3 horas da tarde, toda a terra houve trevas. O sol se converteu em noite. Tudo ficou escuro. Na cruz Jesus declarou 7 frases. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perto da cruz estava João, o discípulo apóstolo, e Maria sua mãe e outros discípulos, outras mulheres principalmente, estavam ali. E ele falou: João, esta aí é a sua mãe. E falou para Maria: Maria, este agora é o seu filho. E a partir de então, João cuidou de Maria, provavelmente porque Maria já era viúva. O pai de Jesus deveria ter morrido, e João foi o que foi escolhido para cuidar de Maria, a sua mãe, pois era também o discípulo mais íntimo e confiável para Jesus. Na cruz também houve aquela conversa que a gente já falou entre os condenados, e Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Além disso também Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus também falou para que Deus recebesse o seu Espírito, e Jesus falou: está consumado, certo? Naquele momento da cruz, onde houve trevas, às 3 horas finais, foi decidido que iriam ser quebrados os ossos das pernas dos crucificados para acelerar a morte deles, porque há uma lei em Deuteronômio 21, versículo 22, 21 e 22, está escrito que Deus disse que não pode deixar ninguém pendurado no madeiro e ele não ser enterrado no mesmo dia, senão contaminaria a terra, certo? Então os judeus pediram a Pilatos que acelerasse a morte, e os soldados de Pilatos quebraram as pernas dos crucificados, mas a de Jesus não foi quebrada. Existia uma profecia dizendo que os seus ossos não seriam quebrados também, e tem um simbolismo disso que nós vamos falar agora por conta do tempo. Então, depois que quebraram as pernas dos crucificados, quando iam quebrar as pernas de Jesus, perceberam que ele já estava morto. E Pilatos se maravilhou quando ouviu que Jesus já estava morto. E então, um soldado romano esticou uma vara e furou o lado de Jesus, na região perto do coração aqui. E saiu água e sangue. Então foi confirmado aos olhos daqueles homens que ele realmente estava morto. Ele não reagiu a uma lança sendo rasgada do seu lado, não reagiu nada, só saiu do seu corpo água e sangue, porque ele já estava morto. E assim se confirma a profecia de Isaías, que disse: ele borrifará as nações. A água e o sangue. Lembra que Jesus transformou água em vinho, água em suco de uva? Eu creio nisso. Amém? Terminamos a parte, a crucificação. Eu creio que nós terminamos. Só um detalhe: quando Cristo disse está consumado, ele disse: Pai, entrego a ti o meu espírito, e expirou. A palavra diz que
houve terremoto na terra. Esse terremoto causou uma rachadura. Houve pedras que se fenderam nos sepulcros daquela região. E quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, aqueles sepulcros que foram abertos por causa do terremoto e na morte de Jesus, homens justos entraram na cidade vivos. Presta atenção. Homens justos levantaram e entraram na cidade porque ressuscitaram. Porque a morte de Jesus causou um terremoto que fendeu as pedras das sepulturas e abriu os sepulcros. E na hora que ele morreu, o véu do templo, lá na cidade de Jerusalém, se rasgou de alto a baixo. Aleluia. E era um véu grosso, várias camadas. Então, são os sinais que aconteceram. Quando isso eles viram, o centurião romano falou: realmente esse homem era filho de Deus. E toda a multidão saiu triste, batendo no peito e falando: realmente, verdadeiramente, este era filho de Deus. Então, nesse momento, Pilatos, ele liberou para José de Arimateia, que foi pedir o corpo de Jesus. José de Arimateia, junto com Nicodemos, que era um sacerdote, que era príncipe dos judeus, escondido por medo dos judeus, eles foram pegar Jesus na cruz. E eles limparam Jesus, fizeram toda a preparação, colocaram ele no sepulcro, e os discípulos e as mulheres ficaram de butuca só, vendo onde é que Jesus estava, para depois eles poderem visitar a sepultura. E aí então entra o processo da ressurreição, que é a próxima lição. Amém? Agora vamos falar rapidamente, eu acho, do Evangelho da Cruz. Baseamos a estrutura histórica, compreendemos um pouco sobre sinais e profecias. Agora nós vamos entender a importância. O que é? Qual é o que causa essa cruz ser tão brilhante? Porque muitos homens, houve muitas histórias de vários homens que foram crucificados, foram mortos, mas nenhum como Jesus, nenhuma crucificação como ele. Nós vamos entender o Evangelho da Cruz, ao qual Paulo pregava muito bem, esclareceu em várias das suas cartas, e qual também Pedro descreveu muito bem nas suas cartas e no livro de Atos e em suas pregações. Qual a diferença da cruz de Cristo para a cruz dos outros? O Cristo. Jesus é a única diferença. A madeira é igual a todos. A morte é semelhante. Jesus não foi mais martirizado do que nenhum outro homem. No sentido físico, ele não passou mais tempo na cruz. Ele não foi comido vivo por animais. Ele não, no sentido normal, Pilatos se maravilhou porque ele morreu muito rápido. Ele esperava uma morte mais longa, que ele resistisse mais tempo. Mas ali ele estava entregando seu espírito e rendeu-se a Deus. Apesar de que Deus o desamparou na cruz, ele rendeu o seu espírito e falou: está consumado, dívida está paga, tetelestai. Então, o que é que diferencia a cruz de Cristo dos outros? O próprio Cristo. Se nós formos falar e comentar somente sobre o sofrimento, como a maioria das pessoas falam, o sofrimento de Cristo físico não pode ser nada que se compare ou nada que dê a ele a fama e a especificação, a glória que é a cruz de Cristo não está no sofrimento físico dele. A glória de Cristo não está no sofrimento emocional dele. A glória de Cristo está no sofrimento espiritual e não que ele era, em quem ele é. Jesus é o Santo de Deus que nunca cometeu pecado, nunca houve engano em sua boca. Ele foi chamado de o Filho que nos foi dado de presente, que o poder principal estava sobre os seus ombros. Ele foi chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele foi gerado de uma virgem. Ninguém na face da terra foi gerado de uma virgem. O pai dele foi o Espírito Santo, porque Gabriel falou: cobrirá sobre ti a sombra do Onipotente, a sombra do Espírito Santo te cobrirá, e então gerarás um filho chamado Jesus. Ele será rei da linhagem de Davi e salvará o seu povo dos seus pecados. Então ninguém é salvador de pecados a não ser Jesus. Ninguém é nascido de virgem como Jesus. Ninguém tem um pai
sem ter um pai carnal, da linhagem de Adão, a não ser Cristo. Cristo, ele é uma geração recente, recriada na terra por meio de Maria. Nenhum homem se assemelha a ele, a não ser que seja conectado com ele, a não ser que seja gerado dele, para se parecer com ele. Então o que diferencia Jesus é porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele falou: eu não sou dessa terra, eu não vim deste lugar como vocês, eu vim do alto, eu vim do céu, eu vim falar as coisas que eu vi e ouvi perto de meu Pai. Então Jesus, ele se dizia ser filho e o único Filho de Deus. João, no capítulo 12, do capítulo 1, versículo 12, diz que ele deu poder a todo homem que crê nele de ser filho de Deus. Todos quanto receberam a Cristo, foi dado o poder de ser filho de Deus. João, no capítulo 1, diz que ele é o Verbo, a palavra de Deus, que criou todas as coisas, que estava com Deus, e era o próprio Deus, e ele se fez carne. Então Jesus é o Verbo, que é Deus, que se tornou carne, e se deu, e vimos a glória dele. Jesus é o Deus encarnado, é a revelação visível do Deus invisível. Nele, fala em Colossenses, que habitou a plenitude da divindade. Corporalmente, Deus habitou e manifestou. Em 2 Coríntios 5, fala que ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, que Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele falou quando ressuscitou: a mim foi dada toda a autoridade no céu e na terra, e nada pode escapar das mãos dele. Ele conhece a intenção dos corações e há de revelar no juízo. Todos vão comparecer diante de Cristo para serem julgados no tribunal de Cristo. Ele foi dado a todas as coisas, e todas as coisas sem medidas. Ninguém pode ir ao Pai senão através de Cristo. Ele é o caminho, verdade e vida. Ele é água viva, é pão da vida. Ele é um monte de coisa que a gente não é sem ele. Porque ele disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Toda a vara que estiver em mim, essa dá muito fruto. Mas se não tiver, é lançada, cortada, lançada fora para ser queimada. Porque só a vida é em Cristo. Só a vida é em Cristo. Tudo é morto sem ele. Ele falou: deixem os mortos enterrar seus mortos, deixem os cegos guiar os seus cegos. Todos cairão na mesma cova. Mas todo aquele que vinha a mim, eu jamais lançarei fora. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, eu vou aliviar vocês. E aprendam sobre mim, aprendam quem eu sou, humilde e manso de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, descanso eterno. Então, ele foi chamado de um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por João Batista. Hebreus capítulo 13 fala que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Cristo nunca mudou, ele é imutável. Então nós estamos diante de Cristo Jesus. Quem não conhece Jesus não conhece quem é o Cristo. E Cristo é o ungido, o capacitado. Ele foi capacitado por Deus. Ele é o espelho de uma nova geração, de uma nova espécie, de uma nova criação divina. Aleluia! Que resgata quem não é, que torna aquilo que não é no que deveria ser. Ele é o resgatador das características de Deus que foram perdidas pelo homem por causa do pecado. Ele é o salvador da humanidade. Ele é o curador. Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. A ele foi dado todas as nações. Nada do que foi feito sem ele se fez. Todas as coisas são preservadas por ele. O sangue de Cristo preserva, purifica e está constantemente, eternamente conduzindo o amor de Deus para nós e dando-nos o tempo de paciência até que chegue o fim e o juízo venha. A paciência de Deus está revelada ali na cruz do Calvário, na cruz onde Cristo foi crucificado. Deus estava reconciliando o mundo com Cristo. Em Colossenses capítulo 2 fala que Cristo estava triunfando sobre todos os inimigos, despojando todos os nossos inimigos, tirando dele, reconquistando tudo que foi roubado de nós e nos dando de novo. Diz que Cristo resgatou o mundo e perdoou o mundo
substituição de Cristo por nós. Ele tomou a nossa dívida, tomou a nossa condenação, morreu em nosso lugar, assumiu o nosso lugar. Até no inferno ele foi parar por causa de nós, para que a gente pudesse ir para o céu. Ali Cristo tomou as nossas dores para nos dar a sua saúde, tomou a nossa pobreza e a nossa miséria para nos dar a sua prosperidade e o seu poder. Ali Cristo, ele assumiu a condição perversa, medíocre. Ali ele assumiu a ira de Deus para nos dar o amor de Deus. Ele assumiu o inferno para a gente assumir o céu. Ele assumiu toda a desgraça para nos dar toda a graça. Ele assumiu o lugar de ser escravo de Satanás, para nos dar agora o poder de ser autoridade sobre ele. Cristo estava triunfando sobre seus inimigos. Quem entendeu que ali era o braço forte do Senhor? Quem entendeu que o homem desprezado, na verdade, era o mais digno de toda a terra? Que todo joelho iria se prostrar diante dele. A palavra diz que Cristo, sendo Deus, ele não teve por apego ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua divindade. Ele abriu mão daquilo tudo que ele era, daquilo tudo que ele possuía, e assumiu a forma de homem, fazendo-se escravo de todos, semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se mais ainda à morte, e morte de cruz, em obediência a Deus. Então na cruz, Cristo estava reconciliando o céu com a terra. Observe que uma madeira é na vertical e outra é na transversal, na horizontal. Por quê? Porque Deus estava reconectando o homem com ele, para reconectar o homem consigo mesmo, formando um só corpo e unindo céu e terra, e trazendo agora amor e paz onde havia ódio e engano e destruição. Agora João pode falar claramente: quem não ama o seu irmão ao qual vê, não pode amar Deus ao qual não vê. Por quê? Porque nós somos representantes de Deus na terra, e qual recebeu o amor do céu não pode deixar de manifestar o amor na terra, porque há uma aliança eterna entre o céu e a terra, e aquilo que habita na terra. Nós precisamos entender isso, porque Jesus falou: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, assim como eu entreguei a vós. E ninguém tem amor maior do que esse, que entregar a vossa própria vida pelos seus irmãos. Se nós não amamos nossos irmãos, nos entregamos, não perdemos as coisas por amor a eles, para que eles cresçam, para que eles tomem o nosso lugar, para que eles possam viver algo de Deus. Nós não entendemos a cruz de Cristo, porque lá Deus mostrou seu amor a todo homem pecador, porque ele intercedeu por nós. Mas lá também ele mostrou a sua ira e a sua justiça, porque ele não deixa o pecado impune e não culpou nem mesmo o seu filho. A ira dele foi consumada em Cristo Jesus. Lá a Bíblia fala que não há mais doenças, porque ele levou sobre si nossas dores. Por isso que em Mateus no capítulo 8, versículo 16, fala que Jesus curava a todos, porque Isaías disse: ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. É por essa fé que nós podemos libertar enfermos e curar cativos. É por essa fé que nenhum demônio mais tem autoridade, porque ele falou: a todo poder foi me dado no céu e na terra. Aquele que vocês agora impor as suas mãos serão curadas. Aquele que crê, os sinais seguirão a eles, e essas pessoas pisarão em cobra, serpente, escorpião, e comerão coisa mortífera, e nenhum dano será feito a eles. Por quê? Porque eles são igual a mim. A quem rejeitar eles, rejeitará a mim. Quem negar eles, está negando a mim. Quem visitar eles, visita a mim. Quem fizer algo bom para eles, está fazendo a mim, aos meus pequeninos representantes. Eles estão me representando. Quem visitar eles, quem der pão, quem visitá-los na prisão, onde eles estiverem doentes, estará visitando também a mim, e esse terá recompensa. O Evangelho da Cruz que Paulo falava é poder de Deus para salvar o que crê, e somente o que crê. Em Mateus 11, 25, Jesus falou, antes do 25, que tudo foi dado a ele, toda a revelação e domínio, e ele falou: Pai, eu lhe agradeço, porque o Senhor ocultou estas coisas dos grandes, dos sábios dessa terra, e agora revelou aos pequeninos, porque é o princípio para conhecer a Deus e compreender o Evangelho da Cruz. É o quanto
apresentar a vocês unicamente o Cristo crucificado, porque Ele é poder de Deus, sabedoria de Deus, porque por isso o Espírito Santo manifesta o poder. Por isso eu posso pregar com autoridade e ousadia, para que a sua fé não esteja completamente agarrada à capacidade humana, porque no homem só a morte, mas em Deus só a vida. Então, Paulo pregava este evangelho, onde a obra de Cristo, somente ela pode me salvar. A obra de Cristo que Ele fez na cruz, somente ela pagou a minha dívida. Eu não sou mais condenado. Cristo vive em mim porque Ele morreu por mim. E se Ele morreu por mim, Ele assumiu a minha morte. Eu não preciso morrer mais aquela morte. Se Ele morreu por mim, eu assumo agora a sua vida, porque Ele ressuscitou. Então a cruz é uma liminar, é uma embaixada de Deus na terra. A cruz é a chave da porta do céu. Por isso que Jesus falou: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Por quê? Por causa do meu nome, por causa do que eu fiz, porque eu paguei a sua dívida, porque eu decretei a falência do reino de Satanás, porque ele não tem mais domínio sobre vocês, porque ele foi julgado e condenado na cruz, e tudo que ele governava e ele possuía, toda a autoridade que ele tinha, eu arranquei dele, dei para vocês de volta, e vocês devem usar essa autoridade agora. Por causa do meu sangue, vocês agora têm vida. Então Deus proveu pagamento de vida, promoção a quem era inimigo dele. É Colossenses 1, do 13 ao 22, fala que Ele nos transformou das trevas para a sua maravilhosa luz, que Ele nos deu perdão e também pagamento de dívida, e que o sangue dele é capaz de purificar a nossa vida. Diz lá que foi na cruz que Cristo trouxe paz e reconciliação àqueles que eram inimigos dele. Obrigado, Jesus. Tudo que Ele fez foi por nós. Vou abrir para a gente ler. Precisa abrir. Diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude em Cristo habitasse, que havendo por Cristo, feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio de Cristo, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, não foi somente você, todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu, e vocês também, que em outro tempo eram estranhos, inimigos do entendimento, por causa das suas obras más, agora contudo estão reconectados, reconciliados com Ele, no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, por que Cristo morreu? Para nos tornar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Por isso, o Evangelho da cruz é justamente a capacitação do homem de ser irrepreensível, santo e inculpável diante de Deus. Não existe nenhuma outra forma de nenhum outro homem chegar a ser santo, irrepreensível e inculpável, se não for pelo Evangelho da cruz, se não for crescer nesse entendimento. Aleluia. Exatamente isso. Paulo fala que ele não torna a graça de Cristo, a obra dele, em vão. Porque se pelo esforço dele pudesse ser santo, Cristo não precisava morrer por ele. Aleluia. Muitas pessoas dizem assim: mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu só tenho um probleminha. É um pecadinho aqui, e eles comentam qual é o pecado, às vezes acham que é uma bebida, às vezes é uma besteira. Mas Cristo não morreu e nem veio salvar essas coisas. Ele veio salvar tudo que se havia perdido. As pessoas que acham que só precisam ser salvas de algumas coisas, nunca vão ser salvas. Se elas não souberem o nível da ira de Deus que esmagou Cristo, o nível das consequências do seu pecado aos olhos de Deus, não pode ser salvo. Cristo só salva justamente quem é completamente condenado, porque Paulo não fala que ele veio salvar os que eram mais ou menos ele falou os que eram inimigos do entendimento, os que estavam sendo alvos da ira, filhos da desobediência, filhos de Satanás. Ele veio salvar esses. Se eu nunca fui esses, eu nunca fui salvo por ele. Aleluia. Então há uma vitimização nesse povo que diz que não tem pecado, ou que o pecado dele não é o suficiente para que ele não é digno do inferno. Então Cristo não veio salvar você. Se você não é digno do inferno, você não é digno de Cristo, porque ele veio sofrer a condenação da cruz e do inferno por causa de você.
Então esse não é o Cristo, essa obra está sendo rejeitada. Olha o que Paulo estava ensinando a Pedro, que estava rejeitando o Evangelho da Cruz. Pedro estava rejeitando o Evangelho da Cruz. Fala assim, sabendo-se, Paulo dizendo a Pedro, que o homem não pode ser aceito por Deus pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos aceitos pela fé em Jesus Cristo e não pela capacidade do homem de fazer alguma coisa que está de Deus dizendo. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será aceita por Deus. Pedro está recebendo uma exortação de Paulo. Pois se nós que procuramos ser aceitos em Cristo, nós mesmos nos tornamos achados pecadores, é porventura Cristo o ministro de pecado? De maneira nenhuma. Porque se eu torno a edificar, construir aquilo que destruí, continua a mim mesmo transgressor. Ou seja, se eu torno a cruz de Cristo aquilo que ela não é para a minha vida, se eu não dependo completamente da obra de Cristo para ser aceito por Deus, se eu só sou aceito porque eu oro, se eu só sou aceito porque eu leio a Bíblia, se eu só sou aceito porque eu faço bem a algumas pessoas, se eu só sou aceito porque eu não bebo, porque eu não faço isto ou aquilo, então Cristo morreu inutilmente. Porque não há homem justo na terra, a não ser que seja justificado por Cristo. É a hora que Ele completa, me torna perdoado, santo e irrepreensível. E entender pela fé o que Ele fez por mim, me vai me tornar o que Ele é. As pessoas querem conquistar uma santidade que nunca vão ter. Nós queremos conquistar o amor de Deus pela nossa dedicação ao ministério, a dedicação a cuidar de pessoas. Isso nunca salvou ninguém. Esse não é o Evangelho de cruz. O Evangelho de cruz é o que Cristo fez por você. Ele perdoou e não tem o que você possa fazer que possa te salvar. Ou você recebe e vive as consequências do amor dele, ou não adianta tentar pagar a sua dívida com jejum, com oração, com leitura da palavra. Os seus esforços não podem estar querendo ser aceito ou mais amado por Deus, porque Ele lhe amou quando você era pecador, miserável, inimigo completo, digno do inferno e da cruz. Se você não merecer a cruz, Cristo morreu em vão, porque Ele disse que morreu em seu lugar, e é a sua condenação. Se a pessoa fala, eu não mereço essa condenação, então não merece a salvação de Cristo, porque a salvação dele não foi aquela condenação. Então Paulo estava ensinando a Pedro, que acho que tinha perdido a noção do Evangelho da Cruz. Paulo estava ensinando ao principal homem que recebeu o Evangelho da Cruz voltar ao Evangelho da Cruz. Porque pela lei, na verdade, eu já estou morto, porque ela já me condenou à morte. Mas, através de Cristo, eu vivo para Deus. Eu já estou crucificado com Cristo. Eu já não vivo mais eu. Quem vive em mim é Cristo. Cristo veio em mim. A vida que eu vivo agora nessa carne só está sendo vida de verdade porque eu creio em Cristo, na fé do Filho de Deus, o qual me amou, se entregou por si mesmo por mim. Não aniquilo, não destruo, não tornei ineficaz a graça que Cristo me deu, porque a justiça provém da lei. Segue-se que Cristo morreu em vão. Se eu posso agradar a Deus pelo que eu posso fazer, ou falar, ou investir, ou pela minha perseverança, Cristo morreu em vão. Não serviu para nada. Se eu tenho capacidade de ler a Bíblia, de jejuar e de agradar a Deus por alguma coisa que eu faça, Cristo morreu em vão. Se o meu pecado não deve ser condenado o suficiente para o inferno, Cristo morreu em vão. Se eu não sou tão filho condenado, tão filho do inferno, como Deus está falando, Cristo morreu em vão. Eu só posso ser filho de Deus se eu passei por esse lugar. Eu só posso ir a Cristo se eu passei pela cruz. Jesus falou isso em Mateus 16. Quem não amar mais a mim do que qualquer outra coisa em sua própria vida, aquele que não entregar a sua vida por amor a mim, não é digno de mim. Aquele que não tomar a sua cruz todos os dias e me seguir, não é digno de mim. Então, o que é tomar a cruz? É tomar o sinal da sua maldição, o que Deus falou sobre o seu pecado e o que Deus julgou você ser penalizado. Quem você
está relacionado ao quanto você entendeu que você era sem Ele. É inversamente proporcional. O quanto maldito eu era, pode ser o quanto abençoado eu entendo que eu sou. Porque quanto mais cresce a revelação de maldição sobre a minha vida, quem eu era, mais cresce também aquilo que eu posso ser em Cristo. Glória. Por isso é importante nós nos afundarmos no Evangelho da Cruz, porque é Ele que vai nos dar o equilíbrio e o crescimento. O quão mais profundo é a condenação do pecado, mais profundo vai ser o amor de Deus, mais profundo vai ser o perdão de Deus, mais profundo vai ser a graça, a promoção que Ele me deu. Quanto mais eu entendo quanto grande era a minha dívida, mais eu entendo o quanto Deus pagou minha dívida. Se eu acho que o meu pecado custava R$10, Deus pagou R$10. Tá bom, obrigado, Senhor. Se meu pecado custa R$1 milhão e Deus pagou R$1 milhão, Ele falou obrigado, já mudou para obrigado no milhão. Estão entendendo? Se eu era condenado a ser morto, crucificado, ou simplesmente fechar o olho e morrer, muda. Deus não me livrou de uma cruz, Deus me livrou de um sono profundo. Eu não ia sentir dor nem nada. Muda completamente. A nossa condenação era a condenação de cruz. Aquilo que Cristo sofreu é exatamente aquilo que nós deveríamos sofrer. O pecado que nos traz a paz está o... Aleluia. Toda a iniquidade e toda a tortura que nos traz a paz estava sobre ele. Fala assim também Paulo para os Gálatas: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas da lei. Todas as coisas da lei. Maldito aquele que não cumprir completamente a lei, está escrito. E Paulo falou: é óbvio que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Porque a lei não é a fé, não é da fé, mas o homem que fizer todas essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se tornou maldição. Então, quando eu digo que eu recebi a graça de Cristo, eu também recebi a condenação de Cristo. Ou seja, a condenação que eu deveria passar, Cristo passou por mim. Então eu merecia ela. A falta de consciência do pecado e do que é ser condenado ao madeiro está em todos os lugares. As pessoas não acham que eram dignas de cruz, não acham que são dignas do inferno, porque não sabem o quanto elas são pecadoras, não têm entendimento do que é pecado para Deus. Elas acham só que mentir é um pecado, mas não entendem o nível da contaminação, da perversidade do seu coração, porque não há consciência de pecado e sua mentalidade está cauterizada. Mas Paulo disse que Cristo em nós é uma esperança de sermos igual a Deus. O Evangelho da cruz de Cristo é Cristo tomando para si condenação e dando a sua liberdade. É Cristo tomando nossas dores e enfermidades e nos dando saúde e vigor, tomando para si toda a maldição e dando as suas bênçãos. É a oferta que Deus fez aos homens para assumir a sua morte, para lhes dar a sua vida. É Deus se tornando homem para que o homem se torne semelhante a Deus. É Cristo empobrecendo para nos prosperar. O Evangelho da cruz é o poder para salvar. Somente aquele que crê. Aleluia. Somente o que crê receberá a salvação. Porque está escrito que Deus aniquilará a sabedoria dos inteligentes e destruirá o conhecimento dos que se acham salvos. O Evangelho da cruz é a pedra de tropeço para toda soberba humana, porque tira dela toda a capacidade de ser aceito, amado, perdoado e próspero diante de Deus, e coloca em Cristo toda a bênção, toda a boa dádiva, todo bom perfeito vem dele para mim, e eu vivo porque ele me deu. Eu não conquistei nada, Cristo conquistou tudo por mim. E eu vivo segundo a conquista dele, eu prospero segundo a obra dele. Eu vivo porque ele conquistou na cruz, pagou a minha dívida e me deu ainda direito de filho. Ele me deu
vida, a sua capacidade de viver. O quanto mais eu me submeto ao Evangelho da cruz, mais parecido com Cristo eu me torno, porque Deus se revelou plenamente em Cristo crucificado. Então não há lugar melhor para Deus se revelar do que um homem crucificado. Por isso que Paulo falou: eu não estou sendo crucificado, eu não estou mais carregando a minha cruz, eu estou crucificado com Cristo, e a vida que eu vivo não vivo mais eu. Cristo reina, Cristo vive, Cristo perdoa, Cristo cura em mim, Cristo ama em mim, Cristo limpa em mim, Cristo me faz sábio como Ele, Cristo opera em mim uma força sobrenatural. Em Cristo eu tenho perseverança, em Cristo eu não sou enganado. É através da vida dele que eu posso driblar todas as adversidades, é através da vida dele que eu posso impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Não é porque eu sou bom, não é porque eu fui no monte, porque eu jejuei, porque eu... é porque ele me deu graça, ele fez uma obra que eu não posso pagar, ele me perdoou e eu não posso mais deixar de perdoar, porque o perdão dele é muito grande. O que ele me deu é maior do que toda a conquista que eu podia conquistar, porque tudo que eu faço é morte, mas tudo que ele faz é vida. Ele me deu a vida dele, ele mudou a minha história. Eu não tinha ideia do que é o Evangelho de Cristo, mas Cristo abriu meus olhos, os olhos do meu entendimento, porque eu não tinha capacidade nem de entender quem Deus é, quem Cristo é, nem compreender o Evangelho da cruz. Nenhum homem tem capacidade de entender isso se não for dado graça. Nenhum homem tem capacidade de ouvir o Evangelho da cruz e entender se Deus não der essa graça. Então Paulo fala do que nós somos capazes de nos orgulhar, do que nós somos capazes de dizer: eu faço, eu tenho, eu posso. Se Cristo em nós nos deu vida quando nós estávamos mortos, inutilizados, não tínhamos capacidade de nada, Ele nos deu capacidade. Não tínhamos capacidade de nada, Ele nos deu o amor, Ele nos reconciliou com Deus. O Evangelho da cruz é tornar Cristo o Rei de tudo e de todos. O Evangelho da cruz é o código de Cristo sobre toda a maldade e perversidade. O Evangelho da cruz é o maior e o melhor púlpito para se apresentar a Deus. O Evangelho da cruz é onde Deus elevou o seu Filho mais sublime. É o Evangelho da cruz que um homem pode perdoar inimigos. É o Evangelho da cruz que a gente entende: amai nossos inimigos, perdoai os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, que vos maltratam, para que vocês sejam como filhos de Deus, filhos do vosso Pai que está no céu. Só no Evangelho da cruz podemos entender: sede perfeitos como eu sou perfeito. É porque é uma capacidade sobrenatural. Enquanto o homem está vivendo fora do Evangelho da cruz, eu não consigo perdoar, eu não consigo vencer, eu não consigo, é muito difícil viver, ser crente, é muito difícil porque nunca criou no Evangelho da cruz. Porque o Evangelho da cruz torna tudo que era difícil fácil, tudo que era complicado descomplicado. O Evangelho da cruz torna a gente mais sensível aos comandos de Deus, porque sabe que a capacidade de fazer bem dele continua. É o sinal mais poderoso de Deus para os homens, é a voluntariedade do amor de Cristo. Porque ele disse em João que o meu Pai me ama porque eu amei ao mundo e voluntariamente me entreguei. É um amor voluntário. É o Evangelho da cruz que nos dá uma procuração de Deus para sermos e fazermos o que Deus deseja fazer e ser na fé. Verdade, seu teu amor, aleluia. É o Evangelho da cruz que torna todo devedor auxiliador de todo credor, do credor principal, que é Cristo. Jesus, quando ressuscitou, ele disse para os discípulos: eu vos dou poder para perdoar pecados. Aqueles que vocês retiverem, será retido; aquele que vocês perdoarem, será liberado. Ele nos uniu ao seu corpo para fazer obras tremendas, até mesmo perdoar pecados. Foi por esse Evangelho que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo e nos deu o Espírito Santo. A maior obra de Cristo não é tornar você perdoado, é tornar você igual a Ele. A obra de Cristo na cruz é para lhe dar capacidade de ser de Deus, de ser fruto de Deus, de ser conectado plenamente com Deus, ao ponto de se parecer tanto com Cristo
que será morto, perseguido, humilhado e glorificado, exatamente como ele. Aleluia. Que você vai reagir como ele, porque as palavras que ele colocar em sua boca, o amor que ele encherá seu coração, a capacidade que ele dará a você para resolver coisas que você não resolveria, está nele. A alegria que o Espírito Santo produz em todo aquele que ele habita, a sabedoria que ele dá, é pelo Evangelho da cruz. Porque eu não sei, eu não entendo, mas ele entende, ele sabe tudo, ele está em mim, ele opera em mim agora. Porque Cristo morreu por mim enquanto eu não tinha o Espírito. Porque Deus desamparou ele na cruz para nunca mais me desamparar. Porque Deus não consolou Cristo na cruz para que ele pudesse me consolar eternamente. Deus, ele esmagou Cristo na cruz para não poder me esmagar. Deus tem justiça e me tornou justiça de Deus. Deus plenamente me fez justo. Eu não sou um pecador perdoado, eu sou uma nova criação. As coisas velhas se passaram por causa da cruz e outras novas, coisas novas vieram. Eu sou uma nova criação para viver uma nova história por causa do Evangelho da cruz. É o Evangelho da cruz que muda a vida do homem em antes de Cristo e depois de Cristo. É por isso que eu não consigo entender os crentes de hoje em dia e as pessoas que falam de Jesus de hoje em dia. Muitas pessoas eu falo, meu irmão, a sua vida foi completamente mudada e antes e depois de Cristo. Qual foi o dia, qual foi o mês, qual foi o ano? Pelo menos me fale, pelo amor de Jesus. Porque se você conhece Jesus, você é um outro homem, você é uma outra mulher, é antes dele e depois dele, mudou completamente. Algum testemunho você tem? Cristo não é um mestre, ele não é um professor, ele não é um filósofo, ele não é um inteligente judeu, ele não é um massificador, ele não é atraente. Cristo é a loucura de Deus manifesta ao homem, ele é o sacrifício, a oferta que agradou somente a Deus. Nenhum homem pode se agradar de Cristo, nenhum homem pode ouvir Cristo e ficar bem, a não ser que receba o Evangelho da cruz. Todos vão odiar Jesus. Aleluia. Tem muita gente que diz eu amo Jesus, mas odeia plenamente e não sabe, porque é enganado. A palavra diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, no capítulo 4, que Satanás ele cobriu o entendimento dos inconstantes, dos descrentes, para não compreender o Evangelho da cruz. Mas Paulo fala, nós não temos capacidade de ministrar. Ele nos fez capazes de ministrar. Ele abriu nossos olhos, ele tirou a venda que estava em nós, ele tirou o poder de Satanás que oprimia a gente engano. Ele me libertou e me fez ministro do Evangelho da cruz. E o poder de Deus cresce de glória em glória. É por isso que nós somos perseguidos, mas não abatidos. É por isso que somos tão atribulados, mas nunca ficamos angustiados. É por isso que nós podemos vencer todas as coisas. Ainda que exteriormente eu seja destruído, abalado, interiormente o meu espírito se renova dia a dia a glória de Cristo, porque onde o Espírito está, a liberdade para Deus me transformar. Então o Evangelho de Cristo é a liberação para que o homem seja governado pelo Espírito Santo de Deus. E sem ele não há vida, sem ele não temos comunicação com Deus, sem ele não somos filhos de Deus, sem ele não temos paz com Deus nem aceitação. Mas foi isso tudo que Cristo fez em nós, para nós, por amor ao que Deus desejou no seu coração. Deus estava realizando o seu sonho, abrindo a porta da salvação através da chave chamada cruz. A cruz é exatamente o interruptor de Deus para que haja luz sobre nós. E nós só precisamos agora apertar esse interruptor e viver a luz de Cristo, porque é recebendo que nós poderemos experimentar. Provar e vede que o Senhor é bom. Amém? Amém. Quem era você antes de Jesus? Quem era você antes de entender um pouco sobre o Evangelho? Que Ele morreu, perdoou, purificou e tornou uma nova criação. Onde você estaria agora? O que você estaria fazendo? Glória. O que de Deus nós viveríamos? Quem eu era? Eu era sem esperança, sem vida, morto, estagnado. Eu era destruído, acabado. Eu era uma abominação aos olhos de Deus. E hoje eu sou aquilo que Deus sonhou para mim, meu irmão. Hoje eu tenho vivido graça sobre graça, porque Cristo me atraiu
meu irmão e falar: Senhor, cuida deles. Eu poderei perdoar aquele que está ali, dizendo: Senhor, lembra-se de mim. Eu poderei ajudar, auxiliar, instruir, salvar, perdoar. Eu poderei ser grato a Deus por tudo que Ele faz, fez e ainda vai fazer. Porque eu não tenho nada para dar a Deus, eu só tenho a receber. E o Evangelho da Cruz é isso. É um homem que não tem nada, que não pode nada, mas que recebe tudo de Deus e agradece. É o Evangelho da Cruz. Amém? Amém! Glória a Deus! Obrigado, Jesus! Pela tua cruz, pelo teu Evangelho. Obrigado por Deus que nos fez, meu Pai, destruídos e nos resgatou. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua revelação. Obrigado pela tua glória. Obrigado pela tua manifestação. Tu és o Emanuel, o Deus conosco, o Salvador da terra. O Senhor nos deu vida quando estávamos mortos. O Senhor nos purificou quando estávamos sujos. E o Senhor nos capacita, pois a tua
poder nunca falha.